Olá, meus queridos, fazendo aqui um vídeo bem tipo realista para você que pretende querer vir morar no Alabama, particularmente no sul do Alabama, neste ano de 2025. Ficou curioso? Roda aí. Para quem não me conhece, eu sou Edson Lima, daqui do Edson do Alabama, residente aqui nessa cidade há 11 anos e comento aqui nesse meu canal para vocês a realidade da vida como ela é. E é hoje um princípio que eu tenho em ajudar você que quer como iniciar a vida com a sua família ou sozinho, e vocês sabendo mais ou menos as coisas como são por aqui. Vamos logo primeiro falar a parte complicada, né? O que tem de ruim no Alabama para um imigrante? Bom, depende muito do ponto de vista de como você está vindo. Se você está vindo legalmente ou ilegalmente. Se você está vindo legalmente, você vai ter algumas variedades de chances de poder estudar aqui, fazer cursos técnicos, se qualificar, ou até se já tem inglês, né, trabalhar em empresas boas que possam contratar você e até seguir carreira. Uma dessas aqui é muito conhecida, é a famosa Airbus. Está sempre contratando gente jovem que tem um inglês nível intermediário para fazer a sua carreira. Então, isso aí depende muito de você. Você com certeza vai encontrar também na nossa região um custo de vida que ainda é um pouquinho baixo. Apesar que na inflação que passou da última administração do governo do Biden, tivemos a inflação dos últimos 40 anos, chegou quase na casa de 20%. Então, muita coisa ficou cara, inclusive moradia. Mas se você for comparar onde você vai viver, talvez não seja tão caro assim quando você vai para uma cidade grande. Então, isso aí é como eu falo. Quem vem legalmente vai poder tirar uma carteira de motorista sem problema nenhum, a famosa driver license, vai poder tirar o seu Social Security, são documentos importantes que você vai ter que ter para poder viver uma vida aqui americana. Agora vamos conhecer o lado negativo de morar e viver no Alabama. Primeiro, você não vai conseguir tirar por aqui sua driver license. Só vai conseguir tirar somente se você tiver um visto de turista em dia, e quando vencer esse visto de turista, a tua driver license também vai sair, entendeu? De linha. Então você vai viver dirigindo por aqui completamente sem nenhum registro, entendeu? E quando a polícia parar, é confusão e mais confusão. Segundo, você quer trabalhar em alguma empresa, em algum local, entendeu? Onde tenha uma carreira, por exemplo, eu quero trabalhar no McDonald's. É um problema. Por quê? Ele pede você o famoso visto de trabalho. E se você não tiver um visto de trabalho, você não entra, você não faz nada. E seja assim para qualquer empresa de médio porte e grande porte aqui da cidade. Então você vai ter que trabalhar, no geral, os empregos onde muitos e muitos imigrantes ficam porque não têm documento e ali precisam sustentar, entendeu? As suas famílias. É a empresa de limpeza, é a empresa de construção, é a empresa de jardinagem. Isso aí tem bastante. Cada um dentro das suas prioridades, porque aí existe o terceiro problema. Qual é? É a questão de você ir trabalhar, porque a cidade onde nós vivemos era de temporada.
Então, acabou a temporada. No caso do verão, você vai ter que procurar o que tem que fazer na baixa temporada, partir para outro tipo de emprego. E se você não for ágil, se você não tem um bom comunicação e bons contatos, você vai pelar muito por aqui. Aí começa o quarto problema, o problema da sua comunicação. Muitos desses que vêm para cá ilegalmente não falam inglês nem coisa nenhuma para coisa nenhuma. E aí existe mais dificuldade ainda de encontrar um emprego que possa melhorar um pouco sua vida. E nisso aí você encontra um quinto problema ligado com o quarto. Ter pessoas que você possa confiar em que vão realmente em te ajudar a mudar a tua vida. Aí, cara, eu vou ver um parágrafo bem grande para você sobre isso agora. O que eu já encontrei, tá? De relatos de brasileiros reclamando sobre brasileiros da própria raça que fazem de tudo que a sua vida não ande, não é brincadeira. Inclusive relatos dos brasileiros que chegaram recentes e foram até tido um suporte de outros brasileiros que já moram há um certo tempo, mas na verdade são chamados amigos da onça. Tudo bem, Edson, isso aí você encontra em qualquer lugar no mundo, é verdade, mas a coisa é séria. O que eu já escutei de gente aqui dizendo: nossa, fulano acabou de chegar e já comprou um carro novo. Como fulano e veio com dinheiro na mão, se preparou, se organizou, não pode ter um carro novo. Tem que comprar um carro velho, tem que ter dificuldade, carro tem que quebrar, né? Não pode fazer nada. Ou outro comentário: eita, fulano mal chegou aqui, já está alugando casa. Então, na opção deles, fulano tem que começar a vida alugando um quarto, entendeu? Passando necessidade, dividindo um quarto com alguém que normalmente não conhece, ser trapaceado por alguém e engolir, né, as coisas. Porque é a famosa frase: não é porque eu passei por isso, o fulano também tem que passar também. A mentalidade, né, do ser humano que é retrógrada, né, do ser humano que nem evoluiu, tá achando que evoluiu, né, nisso aí, tem esse tipo de pensamento, e o destino dessas pessoas normalmente elas vão terminarem sozinhas. Então, pessoas feito essas daí, cara, vocês vão infelizmente encontrar bastante aqui, não só na minha região, mas em qualquer parte do mundo que seja convivendo com brasileiro. Por isso que eu tive que abrir esse parágrafo um pouco maior. Então, se você está vindo para cá, não revele quanto você trouxe dinheiro. Pode ser seu melhor amigo, pode ser seu irmão. Se disser: eu trouxe uma quantidade X, fala um valor metade, entendeu? Do que você tem, para o olho não ficar muito grande. Porque a pessoa que pergunta lá o quanto está trazendo, ela já vai estar preparando um jeito de dar um golpe em você. É a realidade daqui. Então, eu já falo logo na real para vocês, para depois disserem: eu não sabia, eu nunca soube disso. Outro problema que eu vejo muito por aqui, que as pessoas se pegam, é a questão da socialização com os americanos, tá? Os americanos, eles ajudam no que for necessário para você, tá? São bastante prestativos, mas eles são um povo extremamente reservados, tá? Eles têm a panelinha deles e muitas as vezes, tá? Por mais que você trabalhe com ele junto, seja até vizinho dele, você não faz parte da panelinha dele. Ele pode te dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas nunca vai te convidar para entrar dentro da casa dele ou para comer aquele churrasco americano que eles fazem ou sair juntos para ir para um restaurante. Para isso acontecer, cara, tem que ter toda uma estrutura, né? Mostrar muito quem você é, porque
Americano em si que é americano não gostam de imigrantes. E se descobre que você veio para cá ilegalmente, danou-se mais ainda. Para eles existe uma certa resistência muito forte de dizer, olha cara, tu já chegou aqui errado na minha terra, tá? E eu não sei por que eu tenho que te atender. É mais ou menos isso aí. Então, se você quer se entrosar com esse pessoal, o melhor local que eu digo a você, onde você vai encontrar essa turma, é dentro de uma igreja. Na igreja tem lá os americanos de mão aberta, que querem acolher você e acontecer. Pode ser que isso melhore um pouco sua vida. Mas achar que americano vai se juntar com a turma de brasileiros para fazer acontecer festinhas e churrascos, esqueça. Isso não rola por aqui nos Estados Unidos. Outro ponto que você precisa ficar esperto é a questão do custo de vida, tá? Que tem subido bastante aqui. Os brasileiros têm reclamado muito em questão de alimentação, subido o preço, além dos aluguéis e carros também. Para você comprar um carro financiado que seja bom, você não vai achar por aqui por menos de $10.000 que preste, tá? Você pode até encontrar alguém desesperado que está precisando vender um carro e aí eles oferecem um preço de banana e você tem sorte e leva esse carro, mas a maioria não. Você vai se incomodar com relação a preço de carro. E lembre-se que carro aqui, se é financiado, você tem que ter um seguro garantido do carro, tá? Não pode andar sem seguro. Segundo, você tem que dar um jeito de arrumar sua drive license, nem que seja drive license internacional, porque eles atendem, porque vender carro financiado sem drive license é complicado em uma concessionária. Mas talvez você consiga em algumas agências que os donos são imigrantes e conseguem fazer um rolo e você financia um carro, entendeu? Porque eu conheço gente que não tem documento, mora no Alabama, mais de 20 anos, não tem sequer uma drive license e anda para cima e para baixo e nunca foi parado pela polícia. Por quê? Porque segue a linha, a coisa como ela é. Outra coisa que você precisa saber é a questão do ensino público. Se você vai levar os seus filhos para estudar na escola pública, fica esperto, tá? Porque na região em que moramos, tanto Gulf Shores como Foley, a qualidade de ensino não é boa, tá? É complicado. Só a matéria que eu já ensinei um bocado de tempo no Brasil, chamada matemática, ela é classificada como o pior ensino de matemática da América. Está no último lugar. Dos 50 estados americanos, o 50º pertence ao Alabama. Então, se o seu filho vai fazer faculdade e vai fazer um ensino fundamental e médio com esses professores de matemática aqui na região, e você quer passar em um vestibular de uma universidade americana, cara, tu vai ter que contratar alguém de fora para te orientar. Porque se for de base de colégio, meu irmão, você não passa nem pela porta de canto nenhum. Tá aí o conceito que eu tô te passando e você precisa saber disso. Outro detalhe que você precisa lembrar é que moramos na terra das portas dos furacões e tornados. A gente já se acostumou. Então é normal quase todo mês ter um aviso de que está vindo um tornado para nossa região. Você precisa entender dois termos. Um chama-se Tornado Watch e o outro chama-se Tornado Warning. Tornado Watching, ele está dizendo que o tempo ele está propício a virar um tornado, mas não diz onde vai dizer, quando vai descer e o momento. Pode ser que aconteça. Isso é um aviso que a gente escuta muito por aqui. E ele diz qual é a região e tal. Quando vem tornado warning, aí a história é outra. Ele vai dizer que está previsto de horário tal para horário tal descer um tornado em tal região e que você tem que tomar as suas precauções, o que tem que fazer. Para onde você vai?
como vai se proteger? Então, é muito normal. E as pessoas levam a vida aqui normalíssima por causa disso. Eu mesmo, quantas as vezes estava trabalhando, fazendo inspeção de casas, de limpeza, e o celular avisa: atenção, tornado watching, tornado warning, em tal local, assim, 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 assado. Eu mesmo já presenciei tornado passando na frente, assim, eu passando na rodovia e passando na minha frente, assim, ó, atravessando e indo embora. Então, se você não tem esse problema, não tem esse trauma, fica tranquilo. Agora, já furacão, a história é outra. Não quer dizer que todo ano, todo mês, toda hora tem furacão. Não. Furacão tem uma época que começa, que vai a partir de 1º de junho e termina no dia 30 de novembro, certo? Mas também, volto a dizer anteriormente, não quer dizer que todo ano vai ter. A gente recebe uma lista, quando começa a temporada, das tempestades que estão para vir e que podem virar um furacão na região do Golfo do México. E com o passar do tempo, em torno de 4 ou 5 dias antes, o tempo consegue informar para a gente se ele está vindo para a nossa região ou não, e qual a categoria se ele vai seguir. Normalmente, quando ele é categoria 1, o pessoal fica, não faz muito estrago. Mas quando chega do 2 em diante, a turma começa a sair aos pouquinhos. Já tive uma situação horrível de enfrentar o furacão Sally, que estava previsto chegar em categoria 1. Ele chegou devagarzinho, de noite, virou a noite com categoria 3. E ninguém da cidade saiu. E o estrago foi muito grande em Gulf Shores. Tivemos que reconstruir a cidade praticamente durante 6 meses. E foi o prazo que eu passei, quase 6 meses desempregado, porque não tinha serviço. Última coisa para encerrar, né? Depois desse festival de realidades, o que é morar no Alabama, isso aí eu vou alertar, não posso omitir de forma alguma, que como o nosso condado está crescendo, para o ano de 2024 que passou, nós fomos o 5º condado que mais cresceu nos Estados Unidos da América. Crescer quer dizer muita construção, muito serviço e muita gente de fora chegando para viver. E isso gera um problema: a desorganização em questão de segurança. Todo ano a polícia do condado oferece vagas para policiais, bombeiros e paramédicos, porque não consegue atender a demanda quando chega a temporada. Veja só, moro numa cidade que tem simplesmente 14 mil habitantes. Entretanto, tem uma estrutura para 100 mil pessoas, certo? E depois vão embora. Só que muita gente chegando na cidade, a violência tem aumentado. Então, temos tido problemas de tiroteio, problemas de tentativa de sequestro, roubos de casas, roubos de automóveis, tá? E perseguição ainda de mulheres que vão para o supermercado, estão sozinha e tem alguém de olho em você. Quando viu, eles te acompanham saindo do supermercado. Quando você chega no estacionamento, o cara bota um revólver, uma faca, o que for, em cima da mulher e ele ou sequestra, ou vai estuprar, ou vai roubar ela. Estamos, infelizmente, passando por essa realidade. Não poderia esconder isso para vocês se pretendem vir para cá morar no Alabama. Então, essas são mais ou menos as dicas, tá? Bastante realistas para você que pretende um dia vir morar aqui no meu querido Alabama. Para vocês que ficam, aquele abraço.